Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. A segunda turma do TST reconheceu a empregados da Energisa, distribuidora de energia de Sergipe, o direito de terem folga na quinta-feira da Semana Santa. O feriado prolongado, concedido pela empresa por mais de 15 anos, havia sido suspenso. No recurso apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa alegou que a concessão da folga não é obrigação do empregador e que reconhecer o feriado discriminaria quem foi contratado depois do anúncio do fim do benefício. Durante 15 anos, a Energisa dispensou os trabalhadores do expediente na quinta-feira da Semana Santa, mas em 2014 comunicou a suspensão da folga por meio de uma circular. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Estado de Sergipe ajuizou reclamação trabalhista para que a distribuidora restabelecesse o feriado prolongado. O pedido foi reconhecido em primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Segundo as decisões, a empresa deve respeitar o direito adquirido e a garantia de cláusulas contratuais vantajosas ao empregado. No julgamento do recurso, os ministros da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que o fato de apenas a sexta-feira ser prevista como feriado na legislação não desconsidera a possibilidade de acréscimo de folga no dia anterior. Para a ministra Maria Helena Malman, relatora do caso, benefícios oferecidos por vontade da empresa têm base contratual e, quando são instituídos, devem respeitar os princípios da condição mais benéfica e da impossibilidade de alteração contratual lesiva. De acordo com a ministra, a folga, mesmo sem previsão em convenção coletiva ou lei, passa a fazer parte da realidade dos empregados com um contrato de trabalho assinado até a data do comunicado oficial da suspensão. O laboratório Eurofarma vai ter de pagar a indenização de R$100 mil a um vendedor da empresa. Ele era obrigado a experimentar remédios em reuniões de trabalho. O caso foi julgado pela 8ª turma. O vendedor trabalhou para a Eurofarma por 8 anos. Segundo ele, nas reuniões mensais da empresa, era obrigado a experimentar remédios de laboratórios concorrentes, como antibióticos e antialérgicos, que devem ser ingeridos apenas sob prescrição médica para conhecer o sabor e o aroma dos medicamentos. O empregado alegou que a prática de marketing e vendas o expunha a riscos de saúde. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas entendeu que a prática ficou comprovada em diversos depoimentos e condenou a Eurofarma ao pagamento de R$100 mil de indenização por entender que a atitude da empresa configura abuso ao utilizar os empregados como cobaias. No julgamento do recurso do laboratório na 8ª turma do TST, a relatora, ministra Dora Maria da Costa, propôs a redução do valor da indenização para R$50 mil, por entender que, com base nos depoimentos, não ficou comprovado que o vendedor engolia os medicamentos durante a degustação. Prevaleceu, no entanto, o voto do ministro Brito Pereira pelo não conhecimento do recurso da empresa. Para o ministro, não se pode afirmar que a indenização deferida esteja fora dos limites da razoabilidade, da extensão do dano e da proporcionalidade, sem o reexame de todos os conteúdos de prova, o que é vedado nessa fase processual pela súmula 126 do TST. Não é razoável imaginar que uma empresa faça esse programa, que isso não foi eventual, que isso era programado, era programado, não exacerbou, o tribunal não exacerbou na fixação dessa indenização, porque, de certo modo, diz com a saúde do seu empregado, como condição para, quem sabe, se manter no emprego. Eu, embora retire essas expressões que falo aqui como razões de decidir, deixo apenas a minha conclusão, com a devida vênia, de que a indenização por dano moral em R$100 mil não é exagerado diante da gravidade para com os empregados.
Essa é a segunda vez que a Eurofarma é condenada pela mesma prática. Em outubro do ano passado, a terceira turma do TST determinou o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos. Na ocasião, a denúncia do Ministério Público do Trabalho envolvia 1.500 profissionais espalhados por todo o Brasil. Eu encerro o giro de notícias pela quinta turma. Ficou mantida a decisão que afastou a existência de vínculo de emprego entre o motorista e a Uber do Brasil. O motorista prestou serviços à Uber durante 1 ano. No processo, ele buscava o reconhecimento do vínculo de emprego, o pagamento de verbas rescisórias e o registro na carteira de trabalho. Em defesa, a empresa alegou que os serviços eram prestados de forma autônoma. O TRT da 2ª Região, em São Paulo, havia reformado a sentença que julgou improcedente o pedido do motorista. Entre as justificativas, a existência de onerosidade na relação do profissional com a empresa. O Tribunal Regional não aceitou o argumento da Uber de que o motorista era livre para exercer outra profissão, porque a exclusividade não é requisito da relação de emprego. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso da Uber na quinta turma, ministro Breno Medeiros, destacou que o motorista havia admitido expressamente a possibilidade de ficar offline do trabalho, sem delimitação de tempo, o que indicaria ausência de subordinação, um dos requisitos para caracterizar a relação de emprego. Segundo o relator, isso traduz na prática a ampla flexibilidade do profissional em determinar a rotina, os horários de trabalho, os locais de atuação e a quantidade de clientes que pretendia atender por dia. O ministro lembrou ainda que o motorista ficava com mais de 75% do valor pago pelo usuário. Esse percentual é superior ao que o TST tem admitido para a caracterização da relação de parceria. Essa questão foi analisada por esta turma, então eu não vejo vícios, eu rejeito os embargos de declaração com imposição de multa. A multa aplicada foi de 1% sobre o valor da causa em favor da Uber. Com isso, a turma afastou o pedido de vínculo empregatício entre o motorista e a empresa de transporte por aplicativo. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.